Boa noite, tudo bem, pessoal? Então, eu sou a Ana, ele é o Emerson. A gente está hoje inaugurando então esse programa que é decorrente de uma ideia que a gente tem há um tempo de trazer um pouco de democratização ao conhecimento teórico, técnico sobre a política e mais que isso, trazer a ideia de que é importante falar de política em todos os espaços públicos e privados da vida na sociedade. A gente é um casal, o Emerson é meu marido, eu sou esposa dele, e a gente fala de política em casa. Aliás, quase todo o tempo, né? Eu sou advogada, sou mestre em Direito, sou especialista em Gestão Pública, sou doutoranda em Ciência Política, então, a partir disso, é muito natural que a gente fale de política o tempo inteiro. E que o Emerson também, né? Emerson, tu... Eu sou formado em filosofia, sou filósofo, mestre em desenvolvimento, doutor em ciência política. E trabalho, né, com ciência política, dentro da área de ciência política, lecionando disciplinas de ciência política já há mais de 10 anos. Sim, o Emerson é professor da Universidade Federal do Rio Grande, nas disciplinas de Ciência Política no curso de Relações Internacionais. Então, nesse contexto, a gente fala de política em casa. Eu sou ativista, além de tudo, também, política, e isso é natural para nós. Comungamos de uma percepção do quanto isso é importante para desenvolver a cidadania, o ativismo e qualificar a democracia, né, no nosso país. Com essa ideia de passar uma compreensão de que a gente fala de política em casa, que todo mundo deve falar de política em casa, que a gente vai trazer aqui temas da política nacional, estadual, municipal, e trazer uma perspectiva teórica e crítica sobre o que está acontecendo para tentar incentivar o hábito de falar de política em casa. Né? É exatamente isso. A ideia é mostrar como isso é corriqueiro, mostrar como há uma falsa ideia de que as pessoas não gostam de política. Na verdade, isso não é verdade. As pessoas gostam de política, as pessoas falam muito sobre política, e vivem a política no cotidiano. O que as pessoas não gostam é das coisas ruins da política e colam isso a questões relacionadas à política partidária, a políticos que têm um comportamento não tão adequado. Mas normalmente se fala e as pessoas gostam de falar de política. Né? E a ideia desse programa é mostrar como é natural isso, né? Tentando não ficar usando só uma linguagem comum, embora vamos utilizá-la, né? Mas tentar trazer luzes, né? Com alguns conceitos e categorias para tentar compreender melhor como os fenômenos que nós vamos tratar aqui funcionam e se comportam e se dão efetivamente. É, boa noite, Gisiane, que entrou aí nos dando boa noite. A ideia é realmente também não fazer uma fala unilateral, né? Quem quiser mandar perguntas, quem quiser participar, a gente pretende responder o que houver de interesse, o que for possível. Certo? Isso Acho aí. que está compreendida a ideia do projeto, a gente está começando, a gente está tentando fazer isso e contamos com a audiência, a paciência e a colaboração de todos. E para registrar, né, a ambientação aqui é a nossa casa mesmo. Então, hoje esse fundo aqui é da nossa sala, né? Mas a gente pode botar em algum dia a cozinha, Tá ou bagunçado. até, quem sabe, os quartos em algum momento. Só que aí tu me avisa antes pra gente dar um jeito. Então, hoje a gente vai inaugurar a nossa fala falando um pouquinho de tripartição dos poderes, que é a divisão dos poderes do Estado. Boa noite, Luiz. Que é a divisão dos poderes do Estado na organização, como é previsto para funcionar no Brasil, e sobre especificamente o parlamento, que nos municípios é a Câmara de Vereadores, e o papel da oposição dentro
desse parlamento, que é no município a Câmara de Vereadores, no estado a Câmara de Deputados e na União o Congresso Federal. Hoje vamos falar dos municípios, acho que o Congresso vale um programa específico e assim por diante, né? Mas hoje a gente vai falar dos municípios, começando do menos complexo para o mais. É importante para falar sobre parlamento, legislativo municipal e o papel da oposição nesse legislativo, é importante primeiro entender um pouco do que é essa tripartição de poderes e por que o Estado brasileiro é organizado assim, né? De uma forma bem simples, só para a gente possa compreender o que é que a gente está abordando aqui hoje, né? A tripartição dos poderes, que é uma teoria que assim foi denominada, é uma ideia de dividir o poder do Estado em três entes, né? Em três instâncias diferentes, principalmente para combater um poder unificado que vá fazer as leis, aplicar as leis e julgar as leis. Então, isso se compreende que vai dar muito poder a um ente só. E a partir daí, então, se divide o poder do Estado em três poderes, para que os três, funcionando de forma coordenada e até controlando um ao outro, impeçam atos de tirania, de autoritarismo, e isso é o que a gente chama de tripartição de poderes, é quando divide o poder do Estado no poder legislativo, que é quem faz as leis, quem define como é que aquela sociedade vai se organizar, o poder executivo, que é quem faz essas leis saírem do papel e se transformar em realidade, por isso que ele se chama executivo, e o poder judiciário, que é quem vai julgar problemas e demandas surgidas dessas leis. Complementa, Emerson, aí um pouquinho. A ideia é entender, né, por que essas três coisas existem, né? Elas existem originalmente porque a ideia lá do formulador, né, do francês, o tal de Charles de Montesquieu, dizia, né, o poder precisa frear o poder, né? Somente um poder tão forte quanto o outro pode frear o desejo de autoritarismo, de dominação do outro. Então, para evitar ditaduras, para evitar que alguém destrua os opositores, é que existem poderes diferentes com poder, né, com perdão da redundância, de frear o outro poder. Então, o executivo precisa que o legislativo, por exemplo, aprove o seu orçamento, senão o executivo não consegue trabalhar. Ao mesmo tempo, o legislativo precisa que o legislativo faça as coisas que se compromete a fazer, para poder, enfim, produzir saúde, educação para a cidadania. Por sua vez, o judiciário vai julgar as quizíulas de um contra o outro, os problemas que porventura um ou outro pode... Quizíulas, as brigas, né? Que um ou outro pode ter entre si. É isso. E essa não é uma ideia do Brasil, não é implementada só no Brasil. Acho que grande parte dos estados no Ocidente utilizam a tripartição dos poderes, né, nesse mesmo formato que no Brasil, com formas de eleição diferentes, com regras diferentes, talvez, mas com a mesma ideia principal de dividir o poder do Estado dessa forma, nesses três poderes, porque essa teoria aí da tripartição, ela não é muito combatida, né? Ela é bem aceita, eu acho que amplamente, não tem nada proposto em lugar a ela, né? Países democráticos, que são minimamente democráticos, democracias, por mais liberais que sejam, democracias representativas, têm divisão de poderes. Uma divisão maior ou menor, né? Por exemplo, o parlamentarismo tem uma vinculação muito forte entre o poder executivo e o poder judiciário, o poder legislativo, perdão, e o poder executivo. Sistemas presidencialistas, há uma separação entre os três, mas minimamente há essa separação, né? Uhum. Países autoritários ou totalitários é que a tendência é que essa separação seja diluída e que, enfim, o mandatário máximo tenha poderes sobre todos os poderes. Exatamente, como diz a nossa filha.
Às vezes a nossa filha também vai participar, que hoje ela não está aqui. Então, a partir disso, hoje a gente se propôs a fazer uma análise bem singela, assim, do papel da situação e principalmente da oposição dentro das câmaras de vereadores dos municípios. Por quê? O que a gente ouve assim falar, né? Que o vereador não pode fazer nada, que os projetos de lei de vereador não podem propor nada, que o papel do vereador é diminuído. Mas isso é muito ruim para a nossa democracia, porque isso não é verdade. Se pensar em termos de projeto de lei, sim, existem algumas restrições legais para o que o vereador pode fazer. Mas ao lado disso, tem uma outra função que o vereador, e eu posso até falar um pouquinho das leis que o vereador pode fazer, mas tem uma função muito importante do vereador, que é de fiscalizar os atos do Poder Executivo, as contas municipais, que acaba ficando a cargo principalmente do vereador da oposição, né? Porque na composição ali, os vereadores que são base do governo não são quem vai ficar apontando o erro e incomodando o prefeito para que faça as coisas conforme a lei prevê, enfim, e as adequações necessárias. Então, quem acaba fazendo esse papel de fiscalização? É o vereador de oposição, né? Só para fazer, então, esse parentezinho do que o vereador pode, o vereador pode criar projetos de lei que não criem custo para o Poder Executivo. Né? Ele não pode, porque o orçamento já fechado e o vereador não mexe no orçamento através das suas leis. Ele mexe lá quando está fazendo o orçamento. Mas isso também é assunto para um programa inteiro. Só orçamento. Mas, enfim, em resumo, pode fazer todo tipo de lei que obrigue o prefeito a fazer alguma coisa, que obrigue alguma organização municipal, que não crie custo. Somente essa é a restrição, basicamente, né? Mas ele não pode criar um custo novo, mas ele pode, por exemplo, mudar a organização. Mudar as destinações. Pode pegar um dinheiro que a prefeitura diz que vai mandar para uma coisa e utilizar em outra área. Vai mexer no orçamento de acordo com um certo limite. Mas, enfim, basicamente ele pode fazer tudo que não tiver imposição de custos novos para a prefeitura. E, além de tudo, ele deve, sim, fiscalizar e muito. Exatamente. A função principal dos legislativos é, de um lado, propor, dar iniciativa à legislação, criar leis, e de outro lado, fiscalizar. Fiscalizar que as leis sejam executadas e fiscalizar que o funcionamento dos outros poderes. Porque quando o legislativo, por exemplo, o Congresso Nacional, cria uma lei que define o número de ministros do STF, vejam, é o legislativo que está indicando como vai funcionar o judiciário. Quando o legislativo, o Senado, aprova uma indicação de um ministro para o STF, é o legislativo que está atuando dessa forma. Então, o legislativo tem uma função extremamente importante e relevante para o sistema político brasileiro. Mas para entender o papel das oposições, a gente tem que entender um pouquinho do sistema político, né? Como o sistema político funciona no Brasil. Não vou me alongar nisso porque é muito, muito longo também. Poderíamos... Tudo vai aos poucos, a gente vai abrindo os parênteses assim, em novos programas. Mas o nosso sistema político ele é caracterizado por uma democracia, né? O nosso formato é uma democracia, ou seja, os representantes do executivo e do legislativo são eleitos pela população, né? O prefeito e o vereador aí da cidade de vocês, eles não puxam a cadeirinha, sentam lá e dizem assim, eu sou prefeito hoje, eles são eleitos a cada 4 anos, eleitos ou reeleitos, eles são eleitos. Só o judiciário que tem uma outra forma de escolha, que é através do concurso público, da indicação, no caso do STF. No Brasil. No Brasil. Além disso, né, a gente precisa entender o sistema eleitoral, não vou falar disso porque exigiria um pouco mais de tempo, e o sistema de partidos. Né? Os partidos são criados para quê? Existem para quê? Eles existem basicamente para duas coisas, para escolher candidatos, para definir quem são os candidatos e para defender ideias. E defender ideias significa dizer também aquilo que a gente não defende, ou melhor, contra quais ideias a gente se apresenta. A gente embate. Então se entende que quem está na oposição, ou seja, quem não faz parte da situação, o que é a situação?
é o indivíduo que é um vereador que está dentro ou do partido ou do grupo de partidos que apoia o prefeito ou que apoia aquela coligação que comanda a prefeitura. Então, quem está na situação, qual é o grande projeto da situação? É viabilizar o governo no parlamento. É aprovar os projetos que a prefeitura manda. Para permitir que a prefeitura governe. Para né? permitir que a prefeitura governe. realize. Porque o prefeito tem uma série de coisas que ele precisa pedir autorização do parlamento para realizar. De um outro lado, a oposição tem como tarefa fiscalizar e, por conta da democracia, obstruir também o funcionamento da prefeitura. Se a situação tem que garantir que, ou tentar garantir que o prefeito aprove a sua agenda, aprove os seus projetos, a oposição, em tese, tem a obrigação de impedir que o prefeito aprove a sua agenda. Né? Então, esse discurso bastante cretino que os vereadores usam normalmente, não, eu vou aprovar os projetos que forem bons para a comunidade, é uma grande falácia, porque, em tese, vou falar, depois tentar explicar por que isso é em tese, a oposição teria que votar sempre contra os projetos do executivo, sejam eles quais forem. Vou tentar explicar depois por quê. Eu vou dar uma amenizada nisso, que parece ser meio duro, né? Mas é que assim, a gente tem, principalmente no Brasil hoje, uma dicotomia muito grande de programas, de ideais, de ideologias. Então, eu, por exemplo, que não tenho vergonha de dizer que eu sou uma pessoa de esquerda, dificilmente, e muito dificilmente, eu vou acreditar que o programa, o projeto de uma agenda de direita ou neoliberal ou de redução do Estado, que é a agenda que vai estar contrária a mim, possa ser boa para o município ou para a coletividade. Por uma questão ideológica, naturalmente eu tenderia a me contrapor se a pauta da situação for de cortar direitos, diminuir a previdência, diminuir direitos trabalhistas e por aí adiante, essa pauta neoliberal que a gente tem visto ser implementada. Então, basicamente, acho que por isso que é em tese que a situação se elege dizendo sim, eu concordo com esse discurso e por isso eu vou dar sustentação a ele na Câmara, e a oposição se elege dizendo não, eu não concordo com esse discurso e por isso eu vou estar lá para tentar barrar e garantir os direitos de quem pensa diferente disso. Então é basicamente isso que faz haver essa divisão entre situação e oposição. Obviamente todos querem dentro das suas concepções, que isso é muito relevante para entender essa frase que eu estou dizendo, o melhor. Mas o melhor para quem? O melhor de que forma? O melhor é o quê? A discussão ideológica mora nisso. Uma boa pauta, uma edição do programa pode ser só sobre esse conceito, do que é o melhor, né? Que é o bem comum, que é o bem de todos. Né? Quando a gente fala em bem comum, a gente tem que qualificar ele. Né? Como pensar em bem comum? É uma discussão bem grande, né? Inclusive na teoria de do que é o bem comum. E para exemplificar isso que a Ana disse, né, sobre como a obrigação da oposição é bloquear, é não aprovar a pauta da situação, é o seguinte. Vocês podem perguntar assim, não, mas o senhor está dizendo um absurdo, que imagina um vereador não vai aprovar o orçamento. Imagina o seguinte, um vereador de esquerda, sendo uma posição de esquerda, recebe um orçamento onde o executivo vai gastar um volume enorme de dinheiro para botar lâmpadas nos postes, para fazer iluminação. Isso é interessante? Claro que é interessante. Mas, veja, e se esse mesmo município não tem médico no posto de saúde, não tem remédio na farmácia, não tem professor na escola, não tem vaga na creche? Eu, como vereador da oposição, vou dizer, não, tu não vai botar lâmpada. Primeiro tu vai resolver o problema da saúde, da educação, do saneamento básico, depois a gente bota a lâmpada. Então é disso que eu estou falando. A agenda é isso, né? Os projetos do prefeito é isso. Mas eu quero tentar explicar por que acho que está claro por que a oposição deveria votar. Quando deveria, mas raramente vota.
O que acontece? Aí nós precisamos compreender um pouquinho do sistema eleitoral. Como o nosso sistema eleitoral é um sistema eleitoral muito personalista, ou seja, principalmente para o parlamento, para vereadores, as pessoas votam muito nas pessoas e não nos partidos, significa dizer que as pessoas votam muito menos em ideias, mas muito mais do que as pessoas fazem. E aí entra uma outra falácia. Falácia porque é uma enganação. Falácia é uma falsa verdade, né? É uma coisa que não é verdadeira. É uma enganação para o cidadão, é dizer que o vereador o vereador que mais se elege é aquele que presta serviço. Na verdade, o vereador que presta serviço, ele está comprando voto. Ele está fazendo clientelismo, que é algo, inclusive, dependendo do serviço, é tipificado como crime. O que acontece é que o vereador ele não tem que prestar serviço. Ele não pode prestar serviço. O vereador que presta serviço, ele está cometendo uma imoralidade sempre e uma ilegalidade às vezes. Muitas vezes. Principalmente em época de eleição. E aí nós chegamos no tema da oposição. Por que muitas vezes a oposição aprova a agenda do executivo? Aprova a agenda da situação, vota com a situação. Porque o vereador de oposição, muitas vezes, é eleito não pelas ideias. Lembre, o voto é personalista, o voto é na pessoa. Então, muitas vezes, a pessoa que é eleita não é aquela que defende realmente as ideias do partido, ou não comunga com as ideias do partido. Ela está ali, né, se filiou no partido e é eleita. E esse cara, então, vai votar com o prefeito. Por que ele precisa votar com o prefeito? Para estabelecer o que a gente chama de clientela. Ele tem que garantir o seu curral eleitoral, garantir os seus eleitores, manter os seus eleitores aquecidos, animados com ele. Porque um parlamentar no Brasil, a teoria da representação diz que os representantes eles representam ou grupos de pessoas ou ideias. Como nos pequenos municípios, muito poucos vereadores, infelizmente, representam ideias, partilham de ideias dos partidos, acabam representando ou grupos de pessoas, ou currais eleitorais. E um curral eleitoral, uma clientela, tem que se manter aquecido. Então o vereador tem que aprovar alguns projetos do executivo, mesmo estando na oposição, para de vez em quando bater lá na porta do secretário e pedir: tchê, bota uma lâmpada na frente da casa do fulano lá, senão o cara vai ficar, o cara é eleitor dele, né? O cara vai ficar muito bravo. Rapaz, arruma uma vacina para um eleitor meu que tem um problema sério de saúde, que senão vai ficar difícil. Então, ele usa, né, o sistema público para fazer clientelismo, para prestar um serviço que é o executivo, que é a prefeitura municipal que presta, mas que ele vai dizer que foi ele que conseguiu. E, portanto, ele é o grande prestador de serviço. Né? O que ele está fazendo é clientelismo nu e cru para garantir a próxima eleição. Exatamente, para garantir a próxima eleição. Porque o sistema se movimenta da manutenção do próprio sistema. Né? Eles se movimentam para proteger-se enquanto casta. Né? Exatamente. A questão do clientelismo, ela é danosa à democracia como um todo, não só ao parlamento municipal, né? No momento que a gente tem votos que destoam do voto por ideias, a gente distorce toda a representatividade. E aí um sistema político como o brasileiro, que é pensado na representação proporcional no parlamento, que isso é o motivo que dá para explicar bem rapidinho, eu acho, do porquê que o voto não conta assim, quantos votos aquela pessoa teve e a mais votada é a eleita. Ele é um sistema pensado para que as ideias sejam representadas proporcionalmente no parlamento. Por exemplo, quem defende a bandeira dos produtores de alface? Bom, eles correspondem a 10% da população, então vai ter uma cadeira. Quem defende a bandeira dos que lutam por igualdade de gênero? Bom, eles correspondem a 30% da população, então vão ter 3 cadeiras. E assim, proporcionalmente, de uma maneira bem singela de falar, é que se compõe quantas cadeiras cada partido tem no parlamento. Por isso, todo o sistema é pensado
para que a representação seja por ideias. E aí, quando tem a prática do clientelismo, que eu acho que, junto com o patrimonialismo, elas andam muito juntas e são o que acaba com a política brasileira, ela distorce tudo, porque daí eu estou votando no meu vizinho ali da esquina, porque um dia eu precisei e ele foi lá e conseguiu, pediu para o prefeito colocar uma lâmpada bem na frente da nossa casa e, bom, resolveu esse problema. Mas eu nem sei o que ele pensa, na verdade. Eu não sei se ele defende os meus ideais ou se ele defende os ideais opostos. Eu sei que ele é um cara legal, então eu voto nele. E aí, onde é que vai parar a representatividade? E não existe, né? Então, quando a gente tem um sistema que está previsto de uma forma e na prática acontece na outra, é o início do caos, né? O clientelismo é uma teoria já consolidada, não só no Brasil, né, mas muito fortemente no Brasil, onde há uma troca de favores por voto. Né? Troca de alguma coisa por voto. Pode ser um favor, pode ser uma promessa, pode ser uma coisa. Né? E essa troca pode acontecer no momento eleitoral quanto durante o desenvolvimento do mandato. Ou antes, uma pessoa que ainda não é, já vai construindo sua clientela para participar da próxima eleição. Que a gente vê também isso, né? Exatamente. Então, esse é um processo, enfim, não se trata de julgar aqui, aliás, até trata-se sim, né? Porque a gente considera isso muito claramente negativo, para o sistema funcionar de forma adequada. Mas, então percebam, né? Como o voto é personalista, a gente vota numa pessoa, como normalmente essas pessoas que são muito fortes, têm personalidades fortes, se descolam dos partidos, das ideias dos partidos, as pessoas votam em alguém que não sabe o que pensa essa pessoa. Né? Não sabe, elege essa pessoa. Né? Isso é quase como dar um cheque em branco para essa pessoa, porque tu não sabe o que ela pensa, não sabe o que ela defende, e só vai ver isso durante o mandato. E muitas vezes as pessoas nem prestam atenção nisso, o cidadão está tão preocupado com a própria sobrevivência, ainda mais em tempos de pandemia, né, numa sociedade tão pobre quanto a nossa no Brasil, tão desigual, as pessoas estão muito mais preocupadas com a sobrevivência, não estão preocupadas com o que pensa realmente o político ou o partido. Mas a gente tem que se atentar por isso. Tem que se atentar para isso. Né? Porque quando a gente aceita essa chantagem, né? essa chantagem, esse suborno velado, sutil, né? De aceitar alguma coisa, trocar alguma coisa trocar o nosso voto por alguma coisa, a gente já recebeu tudo que a política podia nos dar quando a gente aceita essa troca. A gente já tem pouca capacidade de pedir algo mais. Então, exatamente. O eleitor que troca o seu voto por um favor ou por uma cesta básica, a gente não está aqui julgando esse eleitor, porque a gente sabe como funciona o sistema e a gente sabe a situação da grande maioria dos cidadãos na nossa sociedade. A gente está condenando o político que pratica isso, que indubitavelmente tem mais empoderamento, tem uma situação de mais poder, não é empoderamento, do que esse cidadão que acaba aceitando essa situação porque ele precisa de comida. Então, o que a gente está trazendo, uma reflexão para que quem consegue diferenciar um político que faz isso do que não faz, fuja do que faz, porque esse cara é danoso. Essa é a ideia. A questão é a seguinte, né? Tu imagina o seguinte, tu imagina um processo eleitoral, onde tem candidatos a vereador de uma força política, de outra força política, ganha uma dessas forças políticas. Durante a campanha, ficaram se atacando o tempo todo. Quando um ganha, os vereadores da outra força política que são eleitos, como um passe mágica, passam a confraternizar, frequentar a casa dessas pessoas, coisas que não faziam antes, começam a tirar fotos, a fazer pedidos e surpreendentemente serem atendidos com esses pedidos que fazem diretamente ao executivo. O que é isso? Ou seja, há uma busca de tentar construir ou manter a sua clientela, independentemente do limite da proposta partidária, independentemente do limite da situação, ser oposição ou ser situação. Então, claramente, né, seria muito bom para a democracia se os vereadores da oposição se comportassem como oposição. E os cidadãos, é claro que a gente entende, né,
que a situação de miséria Mas eu vou contar um de segredo. pobreza é muito forte, muito grande. A gente entende quando as pessoas sentem seduzidas e trocam, aceitam esses favores. Mas os cidadãos precisam cobrar que os vereadores cumpram a sua tarefa, cumpram a tarefa daquilo para o qual foram eleitos. E quem foi eleito na oposição não foi eleito para executar a agenda do prefeito. Se fosse para executar a agenda do prefeito, estaria no partido dele. Na situação. Estaria no partido dele e não seria da oposição. Simples assim. Aliás, eles podem, inclusive, ir para o partido do prefeito. Podem. Sem nenhum problema. Só que deixam de ser vereadores, né? Mas isso também é uma coisa pra gente explicar aqui, a fidelidade partidária, que agora no Brasil... Em um outro momento. É vigente. Mas tem um segredo que pode não parecer absolutamente correto que eu vou dizer, mas esse cara que compra o teu voto aí, te dá um sacolão de comida ou um pé de sapato para depois da outra, aquelas coisas que não são só em filme, é verdade, acontece. Ele não sabe em quem tu vota. Então, o voto é secreto, né? Então, essa é uma dica, assim. Porque... a gente sabe também que a compra de votos troca, né? O clientelismo hoje em dia é muito mais sofisticado, né? Acontece isso também, essa coisa mais grotesca, mais eu pago a tua conta de chama luz, atenção, essa coisa de pagar, de dar. Mas acontece coisas sutis, tipo, não, vou colocar aqui, vou colocar um bueiro aqui na frente da tua casa. Parece que não é só na frente da casa dele, mas sim, é na casa dele. Ou um poste de luz, enfim, isso são mecanismos mais sutis, né? Que muitas vezes se utilizam outras empresas para se fazer. A empresa que é do vereador, ou uma empresa que ele tem influência para realizar o serviço, né? Para realizar o serviço. Então a gente sabe disso. Mas o resumo, né? Se aqui a gente pudesse resumir do nosso papo hoje, é isso, né? A oposição tem a tarefa de fiscalizar, de tentar buscar as informações, de trazer à luz o que a prefeitura faz, por que faz, com que recurso faz custa? E a quem faz, a quem agrada. Porque as políticas públicas elas não são distribuídas de forma iguais para todos. Né? Você sabe muito bem que alguns recebem. Né? A vacinação está mostrando isso agora. Já tem secretário de saúde caindo porque vacinou a sogra que não era do grupo de risco. Vacinou a mulher. Funcionários burocráticos às vezes estão caindo porque... Isso vai gerar um passivo jurídico ainda. Vai ter gente que vai ser processada por esses desatinos ainda. Então, isso é um exemplo para mostrar como as coisas não são tão simples assim. Uma vaga na creche, você sabe muito bem, né? Para conseguir a vaga na creche tem que conhecer alguém, senão é muito difícil. Infelizmente. E, na verdade, quando a gente troca o nosso voto por uma vaga na creche para o meu filho ou por uma lâmpada na frente da minha casa, eu deixo de ter o direito, eu me sinto, ao menos, sem o direito de cobrar outras coisas. Porque eu já recebi o que me foi prometido em troca do meu voto, né? E, na verdade, a gente tem que lutar por vacina para todos, por creche para todos, por cesta básica para todos os que precisarem, por políticas públicas para todos. E não adianta cada um resolver o seu problema, porque o seu problema no dia seguinte vai ser outro. Que aí vai ter que ter mais votos, né? Para resolver todos os problemas. Mas eu vou dar uns ois aqui. A Kátia Duarte está nos ouvindo, a Rosi, querida, nos ouvindo também. Tem um monte de gente aqui que não dá para ficar citando todos, mas quem quiser, por favor, mande perguntas que a gente responde. Um monte de boa noite, a Márcia, o Adriel, que participava do NECU, lembra? Uhum. Adriel participou de um grupo de estudos que a gente tem, que ele era aluno, eu acho que na UFPEL, né? Isso. A Mariana, que encampou aí comigo uma luta pela CPI das vacinas em Santa Vitória, mas que está caminhando, Mariana. E a Kátia também. A Kátia está comentando que a CPI é uma obrigação da oposição, realmente. A CPI é uma das possibilidades que a oposição tem para viabilizar a fiscalização dela, né? Porque e aqui tem uma de novo, né, uma ignorância por parte de muitos vereadores, ou uma fé, ignorância ou uma fé, de dizerem, é preciso ter indícios fortes para fazer CPI.
A oposição não precisa ter indício nenhum para fazer CPI. A CPI é um ato político, não é jurídico. A CPI é política. Se ela tiver maioria, ela pode fazer uma CPI por semana. Tem que ter justificativa, né? Sem nenhum problema. Né? E quando o executivo, né, não dá informações, bom, uma CPI pode ser feita para obter informações. Não significa que vai pedir a cassação do prefeito, mas para obter informações. Bom, essas informações podem dar razões para pedir a cassação do prefeito, sim. Pode. Ou da secretária da Saúde, ou do secretário da Educação. Né? Mas a oposição só não pode fazer aquilo que não está previsto no regimento da Câmara. O resto ela pode fazer tudo. E não precisa ter justificativa. Ela tem que justificar para os eleitores por que está fazendo isso. É claro que não pode cometer um desatino e fazer uma CPI só para encher o saco. Mas precisa, se tem razões, não precisa ter provas. As provas são obtidas com a CPI. A CPI é feita para produzir provas. Não, a CPI é um inquérito, né? É que nem quando a gente chega na polícia e diz, olha, eu fui roubada. O delegado não me diz assim, tá, tu tem foto, vídeo desse roubo? Não tem, então não dá para abrir o teu inquérito. Não é assim, né? O delegado, então, vai abrir um inquérito e vai começar a procurar essas provas. A mesma coisa é a CPI, né? A oposição, por exemplo, está querendo investigar a tal atitude do prefeito. Não, mas o prefeito não mostra os documentos, eu não consigo nem investigar. Vamos abrir uma investigação, então, ao menos para saber o que está acontecendo. Pode-se concluir arquivando, pode-se concluir denunciando, pode-se concluir dizendo, foi mal, até a próxima. Mas não é a ideia. A ideia é que se possa, ao menos, obter as informações que antes não se estava conseguindo. Entramos na CPI porque foi aqui uma provocação da Kátia, que realmente é uma das obrigações da oposição, porque a situação não vai ser quem vai pedir os documentos, os esclarecimentos para a situação, tá tudo bem, né? O prefeito tá certo e ponto. Agora, a oposição é que tem esse papel de inquietamente tentar entender o que o prefeito está fazendo em todas as áreas, ou onde é que está indo o dinheiro público, ou quais são as prioridades, elas respeitam as prioridades constitucionais, enfim, fiscalizar, né? A gente não pode esperar isso da situação, tem que esperar isso da oposição e cobrar isso da oposição. Né, professor? Ele foi meu professor também, né? Isso aí. É um grande serviço à democracia se a oposição se comporta como oposição e se os eleitores cobram, e quando os eleitores cobrarem que os seus vereadores se comportem como devem se comportar. Sim, não, a Kátia está comentando aqui, pedir a lista dos vacinados e não obter já é um motivo de CPI, com certeza. Qualquer informação pedida por um vereador, isso aí até é lei de responsabilidade dos prefeitos. É uma lei que diz que todas as informações pedidas por um vereador têm que ser fornecidas em 30 dias. Sob pena de impeachment, inclusive. Mas aí a CPI tem poder de polícia, né, Kátia? Ela tem os mesmos poderes que o Ministério Público, que o delegado, então nada mais vai poder ser negado, né? Quebra técnica de vacinas. Eu também quero saber, Kátia, essa eu não tô sabendo. Ela escreveu ali também, quero saber o que significa quebra técnica de vacinas. Aí vamos ver, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. A Cris também está nos acompanhando, o Mike, todo mundo muito bem-vindo, fico muito feliz. Ficamos muito felizes, né, com as colaborações e contribuições. A gente está chegando aí a 40 minutos. Quer colocar mais alguma coisa, Emerson? Não, acho que é isso. Eu só agradecer a presença do pessoal e se quiserem mandar perguntas depois também, né, a gente pode abrir a próxima respondendo as perguntas de hoje, mas a ideia é isso, cada segunda-feira à noite, 19h30, já está avisado que às vezes a Aurora vai estar por aqui e aí a bagunça vai ser um pouco maior, mas a ideia é mostrar realmente que a gente fala de política em casa, deve falar de política em casa. Política não é uma torcida de futebol que não tem razões para a gente estar dizendo isso ou aquilo. A gente
pode procurar se informar um pouquinho mais, né, para falar sobre isso, porque é um assunto sério que define a vida de todos, a vida em sociedade, a nossa vida, a vida do outro, né? E que é totalmente necessário justamente por definir a nossa vida. Isso aí. Né? Então, na próxima segunda, 19h30, a gente ainda não sabe qual vai ser o assunto, mas a gente anuncia aí nos próximos dias. Tá bom? Obrigada, Kátia, dando parabéns pela iniciativa. E a gente que agradece mesmo a todos, porque é um projeto, é uma ideia embrionária que a gente está tentando fazer sair do papel para contribuir um pouco com a nossa democracia. Certo? Até a próxima segunda. Boa noite a todos e participem. Beijos. Boa noite.